projeto Vivendo Livros, está na Unila desde 2014. Em 2014 a gente trabalhava nas bibliotecas de escolas, uma no Paraguai, uma na Argentina e uma aqui em Foz do Iguaçu. Em 2018 a gente conheceu esse espaço que era uma biblioteca, a Biblioteca Cidadã, que estava abandonada. E aí veio a ideia de revitalizar esse espaço. E aí a gente chegou até a Fundação Cultural. Durante, então, o ano de 2018, a gente foi negociando com eles o nosso convênio entre o projeto Vivendo Livros com a Reitoria de Extensão e a Fundação Cultural para a execução desse plano de trabalho. A parte de reforma estrutural foi toda da Fundação Cultural, mas a gente já tinha uma ideia, e isso que está no nosso convênio, de que a gente queria fazer uma biblioteca para a infância e para a juventude de Foz do Iguaçu. Então acho que isso é importante, que nossa ideia é começar um piloto na Vila C, para daí começar, quem sabe, trazer escolas para ampliar o público. Em 2020, no meio da pandemia, o espaço foi inaugurado e aí as crianças vinham e falavam assim, não dá para ter mais coisas. Eles falavam assim, por que a gente não faz mais e não faz uma sala de brinquedos? E aí a gente pensou lá, né? Ainda não tinha nada aqui. Aí a gente pensou lá no saguão. E aí eles trouxeram de casa, às vezes, um jogo de dama, um negócio assim, e aos poucos foi crescendo. Então, nosso projeto, nós temos 7 bolsistas. 7 bolsistas, na verdade, eles propõem toda a organização do espaço. A gente tem sempre muito em mente que tem que ser um espaço agradável, aconchegante, bonito, com obras de qualidade. Então é sempre isso que a gente pensa. Mas eu acho que também a gente tem uma função aqui de ser um espaço para leitura diferente do espaço escolar. Enquanto no espaço escolar é uma questão de aprendizagem do que é a literatura, de quais são os personagens da história, onde se passa a história. Pra gente aqui não, tem que ser a ideia do como é gostoso ler. Sempre que a criança chega, o espaço está diferente para aquela história. Por isso a importância dos estudantes de arquitetura. Eles que pensam em como que a criança vai chegar aqui e entrar nessa história sem ter lido ainda. E daí as mediadoras vão conversar sobre a história, vão ler a história junto com as crianças e daí elas vão conversar. E finalmente tem um momento do que a gente chama de simbolização, quando as crianças de alguma maneira vão expressar como é que a história mexeu com elas. Então aí elas podem fazer as zebrinhas, elas podem fazer um desenho, elas podem fazer um quebra-cabeça. Então aí elas vão, à medida em que elas estão, vamos dizer, com a mão na massa, simbolizando as sensações e sentimentos, elas também estão pensando sobre a história. Então a gente divide em ambientação, a conversa literária propriamente e a simbolização. Então, essa é a nossa proposta aqui de estimular as crianças a serem crianças. Então, a gente utiliza de todos os elementos visuais, não explícitos, né, implícitos. A gente trabalha com a minha parte, então a gente faz ambientações, instalações, a gente expõe obras de arte. Tudo para que as crianças tenham esse contato, mas que elas possam escrever a sua própria história, ter sua própria interpretação. A equipe, né, do projeto é que faz o projeto. Eu vou dando as ideias, eles compram e vão executando, né? Eu dou a linha geral, mas a parte mais criativa mesmo é deles. Então, é um trabalho incrível e ter o contato com as crianças aqui é maravilhoso. Elas, enquanto a gente está fazendo, elas estão aqui ajudando a gente, ver os resultados. Eles são os grandes protagonistas, são os grandes artistas. Então, eles constroem esse espaço junto com a gente. Eles são uma voz muito importante. E aqui é realmente mágico. Acho que conhecendo dá para entender.